Em 18 de junho, comemoramos no Brasil o Dia da Imigração Japonesa. E para celebrar a data, a Rádio Senado reapresenta, a partir de agora, a reportagem Uma História de Amizade, um especial sobre os 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem especial Uma História de Amizade. 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Às 9h30 da manhã de ontem, entrou em nosso porto o vapor japonês Kasato Maru, consignado à casa Wilson Sons e Cia dessa praça. É esta a primeira viagem que esse vapor faz para portos do Brasil, tendo levado 51 dias de Kyombin a este porto, tocando em Singapura e Cape Town. O Kasato Maru, que tem 3.823 toneladas de registro e 91 homens de tripulação e é comandado pelo capitão A.G. Stevens, trouxe 781 imigrantes japoneses para o nosso estado. Jornal A Tribuna, Santos, 19 de junho de 1908. Uma das preocupações para o Império recém-estabelecido no Brasil em 1822 foi a ocupação do território nacional. O Brasil, com seus vastos espaços vazios, poderia ser palco de invasões de aventureiros estrangeiros, criando administrações paralelas à de Dom Pedro I e, posteriormente, à de Dom Pedro II. Uma solução pensada para essa ocupação de terras foi o incentivo à imigração, como nos aponta o professor e pesquisador Masato Ninomiya. O Brasil, depois da independência, quis trazer os imigrantes da Europa, né? Mas viu-se logo que com a libertação dos escravos, etc., não estávamos tendo um número suficiente, né, de pessoas para habitar o vasto território nacional. Então, a primeira ideia foi trazer imigrantes da China. Mas chegou um grupo assim experimental, mas não deu certo. Então resolveram trazer imigrantes do Japão, que seriam imigrantes em termos de família, né? As famílias japonesas também buscavam uma nova forma de se desenvolver. O pequeno território japonês já não dava conta de seus habitantes, afirma Ninomiya. Reciprocamente, o Japão também era um país que estava se modernizando, né, a partir do meado do século XIX, e o governo japonês, para diminuir o número de bocas, né, o Japão era um país de quase 50 milhões de habitantes. Então, já logo no início aí da modernização, já começou a haver a imigração para o Havaí, que então era um reino independente, depois para a Califórnia e finalmente o Brasil, a partir de 1908. Mas as intenções do Império Brasileiro ficaram apenas em conversas, e foi necessária a abolição da escravatura e a proclamação da República para que a ideia da imigração japonesa para o Brasil ganhasse força. E foi com o primeiro presidente civil brasileiro que começou essa história, como nos conta o professor Masato. Precisava haver relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. No primeiro momento, no Império, não deu certo, e depois que houve a proclamação da República, do terceiro presidente, que é o primeiro presidente civil, que é Prudente de Moraes, então, nossa legação em Paris recebeu instruções para ir negociar com o seu colega japonês lá em Paris para a celebração desse tratado. O Tratado de Amizade foi assinado em 5 de novembro de 1895. A partir daí, diversas empresas responsáveis pela imigração de japoneses fizeram cadastros de interessados em partir para o Brasil. Não havia o esquema dos chamados coiotes, como nos lembra o professor Masato Ninomiya. Que eram empresas de imigração devidamente cadastradas pelo governo. Para você ter uma ideia, a primeira leva de imigrantes, que é o Kasato Maru, que chegou em Santos no dia 18 de junho de 1908, veio contratado diretamente pelo governo do estado de São Paulo. Então não havia possibilidade
vamos dizer, da interveniência, né, desses coiotes. Quer dizer, tinha companhia de imigração, tudo, mas não eram pessoas físicas que, né, acabavam enganando, etc. Essa história já virou até samba enredo. A viagem do Cassato Maru foi o tema da Escola de Samba Porto da Pedra no Carnaval de 2008, em comemoração ao centenário da viagem. O Maru cruzou o mar, lançado à sorte, o braço forte na lavoura trabalhou. A liberdade, cultura viva, terra querida, é luz e cor. Os pais do médico e ex-senador Jorge Yanai, primeiro descendente de japoneses a ocupar uma vaga no Senado Federal, vieram cedo para o Brasil. O pai foi trabalhar na Amazônia. Meu pai veio com aproximadamente 18 anos de idade. Ele desceu em Santos, mas ele se instalou primeiro em Parintins, ali na região de Parintins, no Amazonas. Meu pai fazia parte de um grupo de jovens que vieram num projeto de estudo do trabalho rural no Brasil. A mãe de Jorge Yanai foi para o Paraná. Minha mãe é de Hiroshima, onde teve a bomba atômica, e a minha mãe veio aqui em 1933, quando minha mãe tinha 10 anos de idade, e desceu em Santos, e depois de Santos ela se deslocou e foi para o estado do Paraná. E ali então que começaram, após alguns anos, a minha mãe casou com em torno de 16 anos, então após uns 6 anos, eles acabaram casando e formaram família no Paraná. Os familiares do professor Masato Ninomiya também vieram para o Brasil na década de 30 e foram os tios de Masato que incentivaram a vinda do restante da família. Eu sou a primeira geração porque eu mesmo nasci no Japão, mas eu tinha os meus tios que vinham, já estavam aqui desde a década de 30. Então, logo depois da guerra, o Japão estava em ruínas, né, não posso dizer, por causa da guerra. Então, os meus tios convidaram meus pais para vir morar no Brasil. Meus pais aceitaram. Estamos aqui desde 1954. As viagens de navio traziam diferentes sentimentos aos japoneses. É bom lembrar que não havia o Canal do Panamá. E como recorda o professor Masato, isso fazia a viagem durar dezenas de dias. Bom, eu pessoalmente viajei 53 dias, né? Naquela época, antes da guerra, que não havia possibilidade de passar pelo Canal de Panamá, então as viagens duravam cerca de 55 a 60 dias. Os avós de Jaqueline Mami Nabeta, diretora-geral de ensino da Aliança Cultural Brasil-Japão em São Paulo, se queixavam de uma viagem muito cansativa. Era logicamente de navio, levando mais de um mês de viagem, né? Logicamente muito cansativa, tal, e chegando no Porto de Santos, de lá teve todo o trâmite e logo em seguida foram levados para onde havia plantação de café, então geralmente no interior de São Paulo, né? Mas o professor Masato, que presidiu o Museu da Imigração Japonesa, lembra que depois de descer do navio é que muitos valorizavam a viagem e o tempo que ficaram no mar. Eu presidi o Museu da Imigração Japonesa aqui em São Paulo e eu tive acesso a diários, né, depoimentos de imigrantes, e todos eles afirmam categoricamente que a melhor fase da vida deles foi durante a viagem, porque não tinha preocupação para comer nem nada, né, tudo servido. E aí a dureza mesmo começou quando chegaram nas fazendas de café. Até por isso, e pela dura vida nas fazendas, é que muitos ainda tinham a esperança de voltar para o Japão, como nos diz a professora Jaqueline Mami Nabeta. E todos no início, eles tinham a intenção de vir, melhorar sua vida aqui e, se possível, voltar para o Japão, né? Mas viram que no final, depois estourou a Segunda Guerra, tudo. Inclusive meus avós, parte do meu pai, foi isso mesmo. Eles queriam vir só para ver como que é, talvez ser uma aventura, tentar algum negócio aqui, mas estourou a Segunda Guerra e não conseguiram voltar mais para o Japão. Aliás, perderam todas as terras que tinha no Japão por causa da guerra. Então, tiveram que realmente estabelecer aqui e começar uma vida nova, né? As primeiras fazendas de café que receberam os imigrantes no início do século
ficavam no interior de São Paulo. Uma delas é da família de uma importante figura histórica brasileira, como nos conta o professor Masato Ninomiya. Os fazendeiros de café do estado de São Paulo estavam precisando de mão de obra, né? Então, os primeiros imigrantes foram todos para a região de Mogiana, perto de Ribeirão Preto, e naquelas fazendas de café, como Dumont, né, da família de Santos Dumont, e outros mais aí. Nos primeiros cerca de 800 imigrantes se distribuíram pela região de Mogiana e depois então foi se espalhando pelo interior do estado, mais tarde pelo norte do Paraná, e aí finalmente hoje tem japoneses por todo o território nacional. Os 781 japoneses pioneiros espalharam por São Paulo uma nova cultura. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, é quem destaca esse ponto. A imigração japonesa, a comunidade japonesa no estado de São Paulo hoje é um dos principais fatores de riqueza cultural, econômica, científica no nosso estado. A nossa comunidade japonesa tem representantes de vanguarda em todas essas áreas. Eles conseguem, ao mesmo tempo, ser profundamente brasileiros e paulistas e, ao mesmo tempo, conservar a sua raiz, a sua cultura, as tradições japonesas. Outro estado que recebeu imigrantes japoneses no início do século XX foi o Paraná. A mãe do médico Jorge Yanai foi uma dessas imigrantes e o caminho era a agricultura. No início, todos eles vieram no setor da agricultura, né? Naquela época era o café, então vieram numa época que mexia com o café e não foi diferente. Trabalharam em fazenda de café no estado do Paraná, cidade de Cambará e depois posteriormente Bandeirantes. Assim como em São Paulo, a cultura japonesa influenciou na formação da cultura paranaense do século XX. É o que nos diz o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. Olha, a colônia japonesa é muito importante para o Brasil e notadamente para o Paraná, especialmente no norte e noroeste do estado, mas também com forte presença na capital. Eu cito Londrina, Uraí, Açaí, Maringá, enfim, são regiões que tiveram uma contribuição extraordinária da colônia japonesa, que é um povo dedicado, honrado, trabalhador, muito criativo e contribuiu para a formatação desta identidade cultural paranaense. Em 2010, pela primeira vez, o Senado Federal teve um representante descendente de japoneses. O médico Jorge Yanai era suplente do então senador Gilberto Gellner. Jorge representou o estado de Mato Grosso, mas lembra que sua chegada ao Senado impactou toda a comunidade japonesa no Brasil. Porque a comunidade japonesa, ela valorizou bastante a presença de um representante descendente de japonês a ocupar o Senado, esse cargo importante do Senado Federal. E na ocasião, a comunidade, principalmente a comunidade japonesa do estado de São Paulo, me chamou por diversas vezes, onde fui homenageado, onde tive a oportunidade de fazer várias palestras sobre o relacionamento Brasil-Japão no comércio e também no campo da socialização. E nesse caldeirão cultural chamado Brasil, o Japão vem só para contribuir, como aponta a professora Jaqueline Mami Nabeta. E fico muito contente de ver essa influência do Japão, não somente no Brasil, mas no mundo afora, principalmente, não somente da cultura popular, que é o anime, mangá, ou da culinária, mas em outros aspectos também, às vezes, de comportamento, né? E no próximo bloco da reportagem especial, Uma História de Amizade, você vai acompanhar algumas das influências da cultura japonesa no Brasil. Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial.
Jornalismo, cultura e realidade. Você está acompanhando a reportagem especial Uma História de Amizade, 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Quem foi criança ou adolescente na década de 90 provavelmente tinha um compromisso nos fins de tarde, após chegar da escola, tirar o uniforme e fazer um lanche. Ligar a TV na Rede Manchete. É nas constelações que a luta vai começar. E aqui o bem e o mal até os deles ganhar. Entre 1994 e 1997, a emissora exibiu a série japonesa Cavaleiros do Zodíaco, uma verdadeira febre entre os jovens. É o que nos conta Walter Neto, webmaster do Cave do Zodíaco. Foi um grande sucesso logo no início. As pessoas ficaram realmente impressionadas com esse lançamento. Desenvolveu um carinho muito grande na época. A gente teve muitas reprises, foi até 97. Teve o lançamento no cinema, que no primeiro final de semana bateu 500 mil de pessoas no cinema. Foi a maior febre de anime no Brasil. A gente já tinha tido séries japonesas, mas no caso aquelas séries live action, tipo Jasper, Changeman, mas nada de animação no porte de Cavaleiros. Mas afinal, que história é essa dos Cavaleiros que atraía tanta gente, hein, Walter? A gente tem a série clássica que acompanha a história do Seiya de Pégaso, né? Que é um cavaleiro, que é um menino que é órfão, que é treinado num orfanato, depois é enviado para a Grécia para se tornar um cavaleiro. Ele volta com a intenção de procurar a irmã dele, vai para a Grécia, se torna um cavaleiro. Quando ele volta, ele tem a intenção de achar a irmã dele, mas ele acaba tendo que participar de um torneio que as pessoas estão acompanhando a disputa sobre a armadura de ouro. São esses animes da década de 90 os responsáveis por um impulso, por exemplo, na busca pelo aprendizado do japonês no Brasil. A professora de japonês Daniela Nunes, de Brasília, destaca esse fato. Muita gente começa, assim, os jovens principalmente, pela cultura pop, né, que a gente diz, que é os desenhos animados, o anime e o mangá, inicialmente, né? Que eles veem muitos desenhos e têm o interesse em entender na língua original, na língua japonesa. Mas com o tempo isso vai mudando, eles veem que o japonês não está só no desenho, começa a ver outro lado do Japão também, né? A cultura mais real. O próprio Walter, fã dos Cavaleiros do Zodíaco, começou a se interessar na cultura japonesa a partir do desenho. Tive um pouco de relação com o idioma japonês, desenvolvi um trabalho de conhecer um pouco mais da cultura, quando eu acabei me aprofundando mais na série. E o que aconteceu foi que a gente acabou se interessando mais pela cultura japonesa, com certeza. Além dos mangás e animes, outra marca da cultura japonesa bastante difundida é o origami. Mas afinal, o que é o origami? Com a palavra, a professora da Aliança Cultural Brasil-Japão, Mari Kanegai. O origami é uma interpretação de tudo que existe em nosso meio. A gente pode interpretar desde animais, flores, objetos utilitários como caixas, figuras geométricas. Na verdade, tudo que está ao nosso redor pode ser interpretado através de dobras no papel. E essa história de dobraduras de papel vem de longe, não é mesmo, professora Mari? Segundo um pesquisador chamado Isao Honda, ele acredita que as primeiras tentativas de se fazer alguma coisa dobrada surgiram por volta do século VI d.C. Ou seja, a história do origami no Japão é tão antiga quanto a história do papel, porque foi mais ou menos no século VI que foi introduzido o método de fabricação de papel que até então era desconhecido. Essa receita de fazer o papel veio da China, atravessou a Coreia e chegou até o Japão. Na internet é possível aprender diversas técnicas de dobradura, mas também existem cursos especializados na área. Em São Paulo,
O curso de origami é oferecido na Aliança Brasil-Japão, uma instituição fundada após a Segunda Guerra Mundial. Quem nos conta é a diretora da instituição, Jaqueline Mami Nabeta. A Aliança Cultural Brasil-Japão, ela na realidade é uma entidade que foi fundada na realidade pelo poeta Guilherme de Almeida, que era um amante do haikai, e ele viu que também a colônia japonesa pós-guerra, né, que teve a perseguição dos descendentes japoneses aqui no Brasil, ele achou que a colônia, a comunidade, que deveria ser remediado tudo isso, né? Jaqueline lembra que não apenas o idioma e o origami são ensinados na Aliança Brasil-Japão. A Aliança Cultural Brasil, o métier dela é o ensino de língua japonesa e também de culturas, também de artes japonesas, né? Então temos aula de origami, de ikebana, shodo e assim por diante. Hoje nós temos cerca de 1.500 alunos, a metade quase já é de não descendentes, né? De japoneses, então, a maioria jovens, né? O idioma japonês é um capítulo à parte. A professora Daniela Nunes lembra que no início do aprendizado há um certo estranhamento. É bastante diferente, sim, principalmente pela escrita, né, que muita gente sente dificuldade nos ideogramas, que no japonês tem 3 tipos de escritas, que são totalmente diferentes do nosso alfabeto, então a gente, quando eles começam a aprender, eles se sentem uma criança, né, na época do alfabetizado. Realmente é um choque, mas depois que você começa a aprender, é um mundo novo e muita gente acaba se apaixonando realmente por isso. É uma cultura muito diferente e maravilhosa. Não apenas a escrita é diferente, a gramática também. Não é, professora Jaqueline? Agora, em termos também de gramática, é bem diferente. O verbo no japonês... Em português nós sempre assim, o sujeito, o verbo, um complemento. O verbo no japonês sempre vem no final da frase. Então até a gente agora brinca às vezes que você tem que ouvir toda a frase até o final para saber se o japonês vai falar sim ou não em relação à sua pergunta, né? Voltando ao origami, existe uma história associada às dobraduras que já atravessou o século XX. Sabe aquele passarinho clássico que vemos nas demonstrações de origami? É o tsuru. E ele representa muita coisa, não é, professora Kanegai? É uma ave, assim como a tartaruga, lá no Oriente, considerada como animais de longa vida. Então eles falam que o grou tem a saúde de 1.000 vidas e a tartaruga de 10.000 vidas. Então existe uma espécie de simpatia, quando uma pessoa está doente, por exemplo, você dá de presente, oferece a essa pessoa 1.000 tsurus. Você tem ideia qual o poder de 1.000 tsurus? Deixe a professora Mari Kanegai contar mais detalhes dessa história. Essa história de 1.000 tsurus ficou muito famosa através de a história verídica de uma garota chamada Sadako Sasaki, de Hiroshima, que foi uma das vítimas da bomba atômica. Então, quando ela tinha 2 anos, mais ou menos, foi quando caiu a bomba em Hiroshima. Ela, a mãe dela e o irmão conseguiram se salvar. Aparentemente não tinha sofrido sequelas, mas depois de 10 anos descobriu-se que ela estava com a leucemia, que na época era chamada doença da bomba. A garotinha Sasaki continuou firme em seu propósito de cura a partir da crença de que 1.000 tsurus podem trazer saúde e bonança. Saúde era o seu pedido, mas o que aconteceu atravessa povos e gerações, como nos conta a professora Mari Kanegai. E ela acreditando no desejo de que se ela fizesse 1.000 tsurus ela conseguiria ter o seu desejo realizado, então ela pedia pela saúde, né? E ela chegou a fazer 1.000 tsurus e ela veio a falecer, mas ela ficou como um símbolo de perseverança, né? E as crianças, algumas crianças que sobreviveram, fizeram uma campanha, uma homenagem a ela, arrecadaram fundos para construir um monumento à paz dedicado às crianças vítimas da bomba atômica em Hiroshima, onde existe essa estátua de uma garota segurando um tsuru, onde são depositados conjuntos de 1.000 tsurus vindos de todas as partes do mundo, com desejo de paz para que isso não ocorra mais. Os traços da cultura japonesa estão espalhados por todo o país.
Com a série Cavaleiros do Zodíaco, Walter Neto identifica as características tão presentes nos japoneses. Eu acho que um pouco do relacionamento entre os personagens. Ali você tem um respeito muito grande, um respeito pelo mais idoso, no caso os mestres, um pouco da introspecção do japonês em alguns casos, ou da falta dessa introspecção do humor mais do oriental, que é um humor diferente do brasileiro, né, do ocidental. No Brasil, a agricultura também deve aos nipônicos, como destaca o professor Masato. Acima de tudo, a contribuição dos japoneses foi na agricultura, né? Quer dizer, diferentemente de outras nacionalidades, foram para o comércio, etc., os japoneses essencialmente ficaram na agricultura, trouxeram diversas melhorias, né, nos produtos agrícolas brasileiros, né? Basta ver os hortifrutigranjeiros aqui da periferia de São Paulo, né? Da agricultura para as mesas brasileiras. É notável também a presença da comida japonesa em nosso país. A chefe de cozinha Alice Yumi lembra que, de certa forma, a escala industrial pode acabar com um pouco da mística da comida nipônica. Para Alice, a comida é o resultado de um processo que exige profundo respeito. O preparo, né, a lavagem, já começa pela lavagem do arroz, como é preparado, tem que, né, ter um polimento do arroz, é tudo um ritual, sabe? É muito, muito, muito profundo. E as pessoas fazem aqui muito de qualquer jeito. Então, tanto que está vindo vários chefes do Japão agora para tentar, já que se popularizou tanto e a comida japonesa se tornou patrimônio cultural da humanidade, tem que ter esse cuidado com ela, né? O respeito com o alimento, né? Esse respeito passa, por exemplo, pelo menor desperdício possível. A gente não gosta de desperdiçar nada, né? E tem muito respeito com relação ao alimento, né? De quem produziu o alimento, até o produto final que chega no supermercado. Então as pessoas se preocupam, que não é só comprar, né? Aqui no Brasil eu vejo assim, muito desperdício. Jogam tudo, descascam de qualquer jeito, não tem o cuidado, né? Com relação ao alimento, nem com quem produziu o alimento. E até com a arte japonesa é possível aprendermos uma nova forma de vida. A arte é o reflexo do povo, como aponta a professora Mari Kanegai. Toda a arte japonesa precisa de dedicação, de paciência, muita prática. Não é uma arte assim imediatista, né? São muitos e muitos anos de estudo. Puxando para esse lado do Japão, é uma arte que realmente mostra um pouco da cultura japonesa nesse aspecto de dedicação, de paciência, de capricho, exercitar todas essas habilidades que todo ser humano é capaz de ter, né? Educação é outro ponto-chave para a cultura japonesa. O estudo, o esforço. É talvez a maior herança que os japoneses deixam para seus filhos. Quem nos fala é o médico e ex-senador Jorge Yanai. O imigrante japonês, como ele veio aqui e teve uma dificuldade muito grande, ele sempre impôs aos seus filhos que tivesse que estudar bastante. A educação, sem dúvida alguma, foi uma das coisas que os imigrantes japoneses puseram assim, dentro do coração dos seus filhos, dos seus descendentes, a importância disso. Você acompanhou a reportagem especial Uma História de Amizade, 120 anos do Tratado Brasil-Japão. Reportagem e redação Rodrigo Rezende. Apresentação Ivan Godoy. Locução Nara Ferreira. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.